E bom dia, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje irei falar um pouco sobre a colonização, como um sistema, que é um capítulo que compõe o texto A Estrutura Dinâmica do Antigo Sistema Colonial, escrito pelo Fernando Novaes, certo? E nesse vídeo ele vai ser abordado acima de duas perguntas bem interessantes, que é qual foi o motivo da expansão ultramarina e qual foi o objetivo da colonização nesse processo. Bom, antes de eu iniciar, respondendo essas perguntas, e vale fazer uma breve contextualização de como surgiu essa ideia de expansão ultramarina. E, bom, no final do século XV, houve o renascimento do comércio, ou seja, o capitalismo mercantil, como hoje pode se entender como isso. E na Europa, onde também esse desenvolvimento desencadeou o fim do sistema feudal. Porém, acompanhando algumas análises dos autores ou de alguns historiadores, posso falar assim mais bem situado, sobre essa crise, e os mesmos falam que ela derivou não propriamente do renascimento do comércio, mas sim a reação dela com o impacto da economia do mercado, ou seja, desse alargamento do mercado. Ele não respondeu bem a esse impacto. Com isso, esse renascimento do comércio acabou tendo também uns resultados negativos, nas sociedades. Então, e com esse renascimento do comércio, ele automaticamente dissolveu laços sérvios, mas, por outro lado, acabou por consolidar a servidão. E mais à frente iremos falar um pouco sobre a posição da colonização nesse processo. Então, o próprio alargamento do mercado à distância estimulou a diferenciação dentro da sociedade urbana, como, por exemplo, o produtor direto acabou por perder o domínio do mercado e acabou sendo um proletário. Assim, e isso foi uma das causas das insurreições urbanas, ocasionando crise social. E não só, e essa crise também foi agravada com a depressão monetária, uma vez que a economia europeia tinha que contar com as linhas externas de abastecimento de metal nobre. E essas tensões sociais desencadeou o endurecimento dos centros europeus, ou seja, acabou por endurecer competições entre centros europeus, tendenciando-se a fecharem e dominando as principais rotas, como aconteceu no caso da Itália, que dominou os mercados dos produtos orientais. E os demais centros mercantis também, que vale a pena também falar, e que é os flamengos, os ingleses, franceses e ibéricos, se esforçaram assim cada vez mais pelas novas rotas. E a partir das tensões deu início a um processo de formação de Estado absolutista e que visava estimular a expansão ultramarina como uma resposta a essa crise social que surgiu. Assim, o primeiro Estado absolutista a iniciar a expansão ultramarina, a procura pelas novas rotas, abrindo o caminho para a superação da crise da economia e sociedades europeias, foi o Portugal. Os demais também se lançaram nessa concorrência: Espanha, Holanda, Inglaterra e França. E nesse contexto, iremos focalizar na expansão ultramarina europeia e a criação das colônias do Novo Mundo, que é a América. E vale ressaltar que a colonização aparece como um desdobramento da expansão puramente comercial, uma vez que foi no curso da abertura pelos novos mercados para o capitalismo mercantil europeu que encontraram as terras americanas. Assim,
iniciaram a primeira atividade desenvolvida entre os europeus e as indígenas, que é os produtos naturais. Então, assim, ocorreu o povoamento, que inicialmente teve como objetivo garantir a posse em face da disputa pela partilha do continente americano e também complementar a produção para o mercado europeu. E isso foi uma forma muito rentável nesses novos domínios. Agora sim, veremos a importância que teve as colônias para a Europa. Após o povoamento, houve uma transição do comércio para a colonização, onde passava-se de bens produzidos por sociedades já estabelecidas para a produção de mercadoria e montagem de uma nova sociedade. Com isso, iniciou a exploração dos povos nativos para promover a implantação das economias extra-europeus. Assim, já vimos que as colônias tiveram uma função importante nessa superação dessa crise que a Europa estava passando com o aparecimento do renascimento comercial. E assim, eles acabaram por se tornar uma fonte extra-europeu, produzindo produtos para a metrópole. Assim terminamos o nosso vídeo de hoje, tá bom? É nóis aí.